The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje no quadro Entrevistas do Além, vamos falar com a escritora Karen Soarelli. A autora é formada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Comunicação, Linguagens, Construção Textual e Literatura e mestranda em Escrita Criativa. Começou a idealizar a saga Crônicas de Miríade aos 12 anos de idade. Recebeu o troféu Cecília Meirelles e foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti em 2020 com seu romance A Deusa do Labirinto. Karen já publicou 6 livros e participou de várias coletâneas. Por gentileza, nunca mais, faça conexão com o mundo dos vivos. Ai, que legal! Oi, Ghostwriter, tudo bem? Tudo bem! Karen, você lançou o livro Línguas de Fogo em 2012. É verdade que você começou a planejar o universo dessa saga aos 12 anos de idade? Conte-nos um pouco como surgiram as Crônicas de Miríade e se já tem previsão para o volume 3. Comecei a escrever a série de Crônicas de Miríade. Eu não pretendia publicar, eu era uma criança, eu tinha 12 anos, eu só criava os personagens, desenhava os personagens, fazia histórias em quadrinhos, mostrava para os meus amigos. E ao longo de 10 anos eu fui inventando e fui modificando, né? Porque o que eu criei originalmente era algo muito simples. Então, com 12 anos eu comecei a escrever. Com 22 eu realmente lancei. Foi esse livro aqui, o Línguas de Fogo, que foi a minha estreia no mercado literário. E depois de lançar Línguas de Fogo, que é o volume 1, eu lancei o volume 2, que é a Tempestade de Areia, e 2 spin-offs, que é A Canção das Estrelas e A Rainha da Primavera. Então, sim, estou agora escrevendo o livro 3. Já faz bastante tempo que o pessoal está me cobrando, né? Afinal, eu dei uma parada na escrita da série Crônicas de Miríade para poder escrever para Tormenta. E agora eu estou voltando, já prometi para um monte de gente, inclusive esse livro inclusive tem a ver com o mestrado que eu estou fazendo em escrita criativa. Eu vou ter que entregar esse livro para poder me tornar mestre. Quantos livros estão programados para a série toda? São programados 5 livros, mas sem contar os 2 spin-offs que já saíram. Você já morou em várias cidades brasileiras e até em outro país. Como essas experiências influenciaram na sua escrita? Influenciaram muito de várias formas. Primeiro, a forma como eu vejo as outras pessoas, né? Os meus personagens, eles geralmente vêm de lugares diferentes. Inicialmente, eles têm uma dificuldade de entender uns aos outros e, aos poucos, eles vão se conhecendo e conseguindo ter empatia um com o outro. Cada um traz uma história diferente, motivações diferentes, e isso é muito importante para a história. E, além disso, isso é algo que, na verdade, eu percebi recentemente. A maioria dos meus personagens estão sempre com o pé na estrada, sempre indo de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um continente para o outro, da mesma forma como eu faço. Li que você começou a faculdade de Direito e depois mudou para Publicidade e Propaganda. Como foi isso? Isso... Na verdade, eu não cheguei a começar a faculdade de Direito. O que acontece? Quando a gente está aí aos seus 17 anos, tem toda aquela pressão de você precisa decidir o resto da sua vida. E eu, como muitos jovens, também fiquei meio assim, sem saber direito o que eu ia fazer. A minha família sempre me apoiou na carreira artística. Meu pai falava para eu fazer artes plásticas, mas eu pensava assim, eu conhecia pessoas que tinham feito artes plásticas, já que eu desenhava, né? E não era exatamente o que eu queria. E, ao mesmo tempo, tinha uma pressão muito grande da escola. Minha escola era daquelas que você tem que passar no ITA, tem que passar na FUVEST, nada abaixo disso serve. E então, eu fiquei meio entre uma coisa e outra, né? Entre um trabalho artístico e um trabalho considerado sério. E acabei fazendo vestibular para Direito.
Só que na véspera do início das aulas, eu surtei completamente. Falei, não é possível, isso não tem nada a ver comigo. E aí eu fui na universidade e descobri que eu podia mudar de curso. E aí eu mudei para publicidade e propaganda. E fiquei muito feliz, foi a melhor coisa que eu já fiz, porque com o passar do tempo eu me encontrei dentro da área de comunicação e hoje em dia eu faço o que eu amo. E apesar de ser um pouco artístico, é uma profissão que deu muito certo para mim. Você escreve muito bem. Mesmo assim, muitas das pessoas que acompanham a tua carreira viram uma grande evolução nos últimos livros, Joia da Alma e A Deusa do Labirinto. Você também sentiu essa diferença? Como tem sido escrever no universo de Tormenta e como surgiu essa oportunidade? Com certeza vejo muita diferença, mas não só nesses livros. A cada história que eu conto, eu vou vendo uma evolução. Ainda bem, né? Eu não queria escrever uma história pior, eu vou ficando cada vez mais feliz, vou ficando cada vez mais exigente comigo mesma também. Então, desde o primeiro livro, eu já sinto essa evolução e eu fico feliz que os leitores percebam também. E, inclusive, os livros que eu escrevi primeiro, que são os 4, né, de Miríade, foram os que me abriram as portas para poder escrever para Tormenta. Então, eu peguei esses 4 livros que eu já tinha escrito, eu tinha publicado, eu comecei de forma independente, né? Mandei para a editora, eu não fazia ideia de quem que ia receber esses livros, mas eu mandei uma carta de apresentação explicando quem que eu era, explicando o que eu já tinha feito, os livros que eu tinha publicado, as respostas que eu tinha recebido dos blogueiros literários, muitos blogueiros me apoiavam, resenhavam os livros, e os vídeos que eu fazia na internet, mandei tudo que eu tinha de bom para a editora. E aí eu recebi um e-mail falando, resposta aos livros enviados para a Jambô. Eu olhei para o e-mail e pensei, recebi uma carta de recusa? Só que não era uma carta de recusa, era uma carta dizendo, oi Karen, estamos nos preparando para retomar a linha de romances de Tormenta, você não gostaria de escrever um romance para nós? E assim surgiu a Joia da Alma, que foi meu primeiro livro em Tormenta. Depois vieram outros, né? Veio A Deusa do Labirinto, vieram alguns contos também que eu publiquei na Dragão Brasil. Mas esse aqui foi uma divisão de águas assim na minha vida, na minha carreira, porque a partir desse momento eu tinha uma editora que me apoiava e o trabalho do editor também foi muito importante, acompanhando a criação do livro. Então, definitivamente, eu vejo uma evolução, tem a evolução da escrita propriamente dita, tem a evolução do apoio que eu passei a receber e tem a evolução da minha visão a respeito do mercado, a respeito dos leitores e cada tema que eu trabalho, no próximo livro eu quero trabalhar um tema mais importante, mais profundo e que vá tocar melhor o leitor. Então, os temas mais simples dos primeiros livros já estão ficando para trás e eu quero mais desafios e fazer coisas e textos, histórias cada vez melhores. O livro A Deusa do Labirinto teve um reconhecimento de público e da crítica especializada. Você foi indicada a vários prêmios literários, tendo ficado entre os finalistas do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes do Brasil. O que isso representa para tua carreira? Representa uma coisa maravilhosa. Quando eu comecei, como eu disse, quando eu comecei a criar as histórias, eu tinha 12 anos, eu nem pretendia publicar, eu só passava aquelas histórias para os meus amigos, os desenhos, os textos, os quadrinhos, e eu nem sabia o que era o Prêmio Jabuti. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu conheci o Prêmio Jabuti, mas eu não tinha a menor ideia de que um dia eu estaria ali, eu seria uma das indicadas, parecia algo muito distante. E com A Deusa no Labirinto, que é esse aqui, é o meu romance mais recente, eu recebi várias indicações, teve o Prêmio Leblanc, teve o Prêmio Ages, teve o Jabuti. E é muito emocionante para mim, como autora, ter o livro lá, mas também é muito importante para o mercado literário como um todo, porque agora nós temos uma categoria de romance de entretenimento, então é o trabalho de um monte de autores sendo reconhecidos, e para mim é uma honra estar lá representando todo esse pessoal. Você está fazendo mestrado em escrita criativa na PUC-RS. Como está sendo a experiência? Pode nos contar um pouco sobre o tema de sua dissertação?
A experiência está sendo muito boa. Infelizmente, a gente teve essa pandemia esse ano, então eu estou tendo aula à distância, né? E é muito triste, porque eu queria mesmo era estar lá, falar com as pessoas pessoalmente, mas a gente acaba resolvendo tudo pela internet, por aulas ao vivo, falando com o pessoal pelo WhatsApp. E o conteúdo é muito bom, especialmente os professores são muito bons. Então, para mim, tem sido uma experiência muito boa, tá me mostrando uma nova visão sobre a literatura. Nós temos aulas teóricas, nós temos aulas práticas de oficinas e, enfim, estou gostando. A minha dissertação, na verdade, em escrita criativa, a gente entrega 2 partes do trabalho. É um trabalho literário, que vai ser o 3º romance da série Crônicas de Miríade, e o outro é um ensaio. E esse ensaio eu vou falar justamente sobre a carreira literária no Brasil para escritores de fantasia, especialmente o que fazer para deixar de ser um autor independente como eu era e se tornar uma autora publicada por uma editora tradicional, como aconteceu comigo. É claro que eu não vou colocar só a minha experiência ali, eu quero trazer a experiência de outros autores também através de entrevistas, através de livros. Tem vários escritores brasileiros que escrevem livros justamente sobre isso, como de se desenvolver na carreira de escritor, e eu vou falar justamente sobre esse assunto. Muitos autores são gratos a você pelas várias dicas que você compartilha no site Papo de Autor por meio de vídeos, podcasts e comunidades nas redes sociais. Conte um pouco como surgiu essa iniciativa. Surgiu em 2012, quando eu estava me preparando para lançar meu primeiro livro. Eu precisava mandar o livro para ser registrado na Biblioteca Nacional e eu não sabia como fazer isso. E eu pesquisei, eu achei um pouco confuso, mas eu fui, fiz e funcionou. E aí eu pensei, bom, se eu tiver essa dúvida, com certeza outras pessoas vão ter a mesma dúvida, então vou escrever aqui um post no meu blog explicando como que eu fiz e funcionou para mim e que pode responder a dúvida de outras pessoas também. E esse post foi assim uma explosão, teve mais de 300 comentários. Agora eu nem sei mais como é que tá, porque eu não consigo mais acompanhar. Mas eu percebi que tinha muita gente que poderia se beneficiar das coisas que eu estava aprendendo ao longo da minha carreira. Então eu comecei a escrever posts, eu comecei a fazer vídeos, teve o podcast mesmo. Tudo isso está ainda disponível no meu canal do YouTube, né, Karen Soarelli. E em determinado momento criei um grupo no Facebook. Esse grupo, inclusive, várias coisas que as pessoas perguntam lá eu vou usar para o meu ensaio do mestrado, né? Porque eu sei quais são as perguntas recorrentes do pessoal. E muita gente começou a fazer parte desse grupo. Hoje em dia nós temos mais de 4.000 participantes e é um pessoal ativo. Tem muito grupo no Facebook que o pessoal entra, posta propaganda e sai correndo. Isso é horrível, não funciona, não gera entrosamento, não gera uma comunidade. E lá no Papo de Autor, o pessoal entra, faz perguntas, pede indicação, dá sugestões, ensina uns aos outros. E tem muita gente participando e contribuindo com as suas experiências. Inclusive, agora a gente tem algumas lives com entrevista que o autor Valdir L. Santos está fazendo com outros autores. E é muito gostoso assim, poder compartilhar, porque eu contribuo com as minhas experiências e outros autores contribuem com as experiências deles. O Nunca Mais, voando por aí, descobriu que você gostava de escrever seus livros à noite na cozinha para saltar a geladeira. Você ainda escreve na cozinha? Conte-nos como é seu processo de escrita. Eu não escrevo mais na cozinha, mas eu ainda salto a geladeira. É muito difícil escrever de barriga vazia. E quando eu não tô comendo alguma coisa, eu tô mastigando alguma coisa, um chiclete, alguma coisa assim, porque eu fico ansiosa enquanto eu tô escrevendo. Inclusive, às vezes eu escrevo com alguma pessoa do lado, trabalhando ou ocupando o mesmo ambiente, e essas pessoas ficam muito assustadas, porque eu começo a rir, eu começo a gritar, eu começo a chorar, eu bato na mesa e mato todo mundo do coração. E aí eles se perguntam, o que tá acontecendo? Tal coisa aconteceu com o personagem. E é meio decepcionante, porque para eles, na prática, não tá acontecendo nada. Mas para mim é muito legal, e eu espero que todos os leitores sintam essa mesma emoção que eu tô sentindo e tô descontando na comida.
Além de escritora, você é gerente de comunicação e marketing da Jambô Editora e vem atuando à frente de financiamentos coletivos como o Tormenta 20 e agora a coleção Quitúlio. Como tem sido atuar nessa área? Tem sido muito legal. Antes de começar a atuar nessa área, eu apoiava muitos financiamentos coletivos, eu sou uma entusiasta do modelo, sempre achei a ideia muito legal. Quando começou a chegar o aniversário de 20 anos de Tormenta, os autores começaram a conversar com a possibilidade de fazer uma nova edição do RPG, inclusive eles discordavam entre eles se deveria fazer ou não e tudo mais, até que decidiram por fazer. E nesse momento eu falei, gente, vamos fazer financiamento coletivo, porque isso vai ser incrível. E eles ficaram um pouco com o pé atrás, claro, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu falei, não, vamos lá, vai dar tudo certo, eu vou ajudar vocês. E eu tinha algumas experiências trabalhando em financiamento coletivo no exterior, e aí eu trouxe aqui para o Brasil. E no momento que eu morei fora, né, morei no Canadá. E foi uma explosão, foi muito mais do que a gente podia imaginar, muito mais do que eu podia imaginar. Eu não esperava tanto, a gente bateu o recorde nacional, foi incrível. E agora estamos entregando para os apoiadores, então é um orgulho muito grande. A gente fez esse livrão aqui e mais um monte de coisa que acompanha. E quem tá recebendo, tá postando fotos na internet, falando que tá lindo, para mim é um orgulho muito grande. Eu não trabalhei no livro especificamente, eu trabalhei só na campanha, mas só de estar aqui, sentir essa energia, é tudo muito bom, muito gostoso. E agora sim, estou trabalhando de novo como gerente de comunicação na campanha do Nerdcast RPG, Coleção Cthulhu. E quem foi chamado para trabalhar nessa campanha foi o Guilherme, né? E, obviamente, ele nem pensou duas vezes. Quando chamaram ele, eu já estava inclusa. O Guilherme é o editor-chefe da Jambô. E estamos fazendo aí, já batemos recorde de novo. Batemos, dessa vez, recorde da América Latina. E, dessa vez, eu estou muito contente, porque, além de trabalhar na campanha, eu também vou escrever um dos livros. É uma coleção com vários livros. Tem graphic novel, tem romance em 2 volumes, e eu vou escrever o livro-jogo da coleção. E estamos fazendo muitos preparativos. Eu acho que vai ser muito legal. Quais são os seus projetos para 2021 que possa nos contar? Você quer mais? Eu tenho outros projetos, eu recebi alguns convites, mas eu não posso falar nada ainda, mesmo porque eu tô acumulando projetos, eu tô com muita coisa nas minhas costas, e então, esse ano, o meu principal objetivo vai ser, agora no primeiro semestre, concluir o livro-jogo e fazer o máximo possível do romance da série Crônicas de Miríade, que é para poder ter um pouco mais de tranquilidade no segundo semestre, para terminar tudo. E quem sabe começar outros projetos, mas não tem nada que eu possa contar ainda. Torçam por mim, porque já é muita coisa. A nossa entrevista está chegando ao fim. Teria algo mais que gostaria de dizer? Fique à vontade. Pessoal, apoia a campanha. A campanha da coleção Cthulhu está no ar em nerdcastrpg.com.br. Tem vários níveis de apoio, desde o nível em que você recebe o nosso muito obrigada, só para você participar e ajudar a fazer uma coleção melhor possível. Tem o nível que são os livros digitais, só que nesse não vem meu livro-jogo, tá? Porque vai ser um livro-jogo legacy, com coisa para você colar e cortar e destruir o livro. Mentira, não vai destruir o livro, tá? As pessoas estão morrendo de medo de destruir o livro, mas não, você não vai destruir o livro. O que vai acontecer é que cada vez que você jogar de novo, o livro vai estar um pouquinho diferente. E isso é muito complicado fazer digital, então o apoio digital não vai ter o meu livro-jogo. Mas a partir do nível 3, que vem os livros da coleção na versão física, e vai o livro-jogo junto, então apoiem a partir do nível 3 e recebam o meu livro-jogo. Karen, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Entrevistas do Além. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Me acompanhem nas redes sociais, eu tô no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, como Karen Soarelli, igual em todos os lugares. E, bom, muito obrigada, Ghostwriter, obrigada, nunca mais, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando, e a gente se vê.
ligado nunca mais, pode desligar o projetor do além. Nunca mais. O nosso programa fica por aqui. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber as notificações. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.